Fim da greve do metrô. O Tribunal Regional do Trabalho determina que os metroviários encerrem a greve até quinta-feira. Não me ligue, consumidor pode incluir a partir de hoje nome na lista de não perturbe do telemarketing. Alerta, casos de dengue no DF sobem para 35 mil, mesmo com a chegada da seca. E em busca de uma vaga, centenas de pessoas formam fila em busca de um emprego na 209 Norte. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando o Band Cidade, segunda edição. Finalmente, uma luz no fim do túnel, depois de 76 dias de greve no metrô. Apesar de ter considerado que o movimento não foi abusivo, a Justiça do Trabalho determinou que a categoria encerre a paralisação nesta quinta-feira. A maior greve da história dos metroviários do Distrito Federal tem data e hora para acabar. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que a categoria retome as atividades a partir do primeiro minuto da próxima quinta-feira. A decisão será levada à Assembleia dos Metroviários. A gente vai levar essa questão para a categoria, porque uma vez eles entendendo que estão endossando as reivindicações da categoria, que são legítimas, né, mas que vão ser discutidas e resolvidas no segundo momento, então eles entendem que a categoria deve, sim, voltar a trabalhar. Os desembargadores decidiram que a greve, que durou mais de 2 meses, não foi abusiva. O julgamento, que durou cerca de 2 horas, decidiu ainda que os dias de paralisação não devem ser descontados dos metroviários. Nessa segunda-feira, o GDF chegou a apresentar uma proposta de aumento no auxílio alimentação, ressarcimento do plano de saúde e a incorporação da carga horária de 6 horas ao contrato de trabalho dos pilotos. Mas a categoria rejeitou a proposta em assembleia nesses mais de 2 meses de greve. O metrô teria tido um prejuízo de cerca de 9 milhões de reais. De acordo com a companhia, 1.700.000 passageiros deixaram de usar o transporte. O metrô tem funcionado de forma reduzida, com 18 dos 24 trens circulando em horário de pico. O sindicato que representa a categoria reivindica o cumprimento das sentenças judiciais que determinam reajuste dos salários com o mesmo índice da inflação e pede também a manutenção do acordo coletivo firmado em 2017. A direção do metrô considerou positiva a decisão do TRT, afirmou que o pagamento dos dias não trabalhados pelos grevistas, apesar de autorizado, só vai ser feito após a conclusão do julgamento. E a Polícia Civil investiga pelo menos 11 casos de negligência médica e violência obstétrica no Hospital Regional de Samambaia. A direção da unidade confirma que recebeu as denúncias e a Secretaria de Saúde não vai se manifestar até a apuração dos fatos. Maristela está prestes a ganhar bebê. Neste momento tão importante e delicado, a técnica de enfermagem diz que o que mais ouve da gestante são reclamações nos atendimentos nos hospitais. O que eu ouço falar é que sempre acontece nos hospitais públicos, né? Saúde no DF é a das mais precárias, né? E as reclamações viraram caso de polícia. Pelo menos 11 situações de possível negligência ou violência obstétrica no Hospital de Samambaia estão sendo investigadas. Dentro desses casos, me chamou a atenção de um procedimento realizado que, segundo a vítima, teria causado a fratura da clavícula de um bebê. Um outro caso que me chamou a atenção é envolvendo uma avaliação de uma médica que declarou a criança morta sem fazer nenhum tipo de exame. E horas depois, essa mesma criança nasceu viva e morreu em decorrência da demora na realização do parto. E num outro caso também em que a vítima teve um aborto espontâneo, procurou a unidade de saúde para poder fazer a curetagem e esqueceram gases cirúrgicos no interior da paciente. Pelo menos 8 médicos estão sendo investigados pela polícia, sendo que 4 deles foram citados em mais de um caso de negligência e violência obstétrica no Hospital Regional de Samambaia. As primeiras denúncias foram feitas em setembro do ano passado. Este ano, 8 mulheres procuraram a delegacia para registrar os casos. É preciso dizer que todos os casos foram iniciados por conta da versão da vítima e as nossas apurações é para ver se há correspondência entre o que elas alegam e os fatos reais. Então, em algum desses que houve morte dos bebês, é preciso que tenhamos respostas dos laudos periciais e também das versões das equipes médicas envolvidas. Em nota, a direção do Hospital de Samambaia afirmou que está tomando as devidas providências e que um processo sigiloso foi aberto para apurar o caso.
O GDF precisou anular uma licitação de 67 milhões de reais para a limpeza de hospitais no DF. Quem vai trazer informação para a gente ao vivo é o Cláudio Marcos, já está com a gente por aqui. Uma boa noite, Cláudio. O que vai acontecer agora nesses hospitais, hein? Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todos que estão em casa acompanhando a gente. Olha, o Tribunal de Justiça determinou então a suspensão aí dessa licitação por indícios de irregularidade. E foi uma das empresas que participava, inclusive, dessa seleção, desse edital, foi que apontou aí essas falhas que depois o tribunal acabou confirmando. Então, por enquanto, está suspenso esse contrato. Era um contrato emergencial de 6 meses, como você falou, para serviços de limpeza e higienização em hospitais aqui do Distrito Federal. E tem mais 22 servidores. O GDF informou que eles foram exonerados justamente por conta de envolvimento aí nessas irregularidades. Então, é um contrato emergencial, como você falou, de mais de 60 milhões de reais, contrato milionário e que agora está suspenso por determinação da Justiça, viu, Rodrigo? Agora, se tem problema, tem que cancelar mesmo, né, Cláudio? Agora, a preocupação é que já tem tanto problema na saúde, será que os usuários lá, os pacientes do SUS, vão enfrentar problemas de limpeza agora, Cláudio? Olha, esse é um risco, porque essa contratação emergencial ela é feita justamente porque o contrato já venceu ou está prestes a vencer há poucos dias e aí o governo vai ficar sem aquele serviço. Por isso, eles fazem então essa contratação emergencial. Há o risco, sim, desse trabalho ficar comprometido por conta da paralisação desse edital. A gente procurou a empresa vencedora da licitação, ela não quis comentar essas acusações. Valeu, Cláudio Marcos, está sempre de olho e vai trazer mais informações aqui no Band Cidade. Olha, mesmo durante o período de seca, os casos de dengue não param de crescer aqui no Distrito Federal. Até 6 de julho já foram registradas mais de 35 mil notificações. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, o Distrito Federal teve 35.178 casos prováveis de dengue até o dia 6 de julho. Até 29 de junho, foram registradas 34.848 ocorrências da doença. Em apenas uma semana, houve um crescimento de 0,9%, bem no período da seca. Já o número de mortes se manteve estável. Segundo o levantamento, 33 pessoas não resistiram à dengue. As regiões de Planaltina, Sobradinho 1 e 2 e Fercal continuam com o maior número de casos prováveis. Ao todo, foram 7.439 notificações e 10 mortes nessas cidades. Em seguida vem São Sebastião, Paranoá e Jardim Botânico, com 6.946 casos e 5 mortes. Teve batida entre 2 carros em frente ao semáforo do Centro de Convenções no meio da tarde. Os bombeiros foram acionados e uma senhora de 56 anos foi atendida. Ela estava próximo justamente a essa região, acabou caindo no chão. Quando se assustou com o acidente, machucou a perna. Ela foi levada para o hospital de base, consciente, e os 2 motoristas nada sofreram. O trânsito ficou um pouco complicado aqui nessa região central. Por falar em trânsito, vamos trazer imagens aqui do nosso helicóptero da Band News FM, colocar na tela aqui imagens do Rafael Procópio, trazendo imagens do trânsito. Olha aí, saída norte de Brasília, justamente a Ponte do Bragueto, subida lá do Colorado, indo para a Épia Norte. Vamos jogar já imagens aqui também do DR, imagens do DR também lá do Balão do Torto, por enquanto, muito tranquilo aí, ó. A imagem do DR está um pouco embaçada, mas a gente vê que o trânsito está fluindo muito bem, né, sem problemas. O problema é sempre na subida lá da Épia Norte. Vamos para a EPTG agora, ver como é que está o trânsito também. Olha que beleza aí, ó. Olha que beleza o trânsito, pelo menos nessa região, sem problemas, fluindo bem. Vamos torcer para que continue assim. Mais um giro de câmeras agora na EPGU, trânsito um pouco mais movimentado, lá subindo para o Guará, passando lá o nosso zoológico, mas também sem congestionamento e fechando nosso giro. A última câmera, balão do Itapuã, por enquanto trânsito fluindo bem, sem problema. Só tem um carro parado aqui ó, no acostamento, mas não tem problema lá no trânsito. A gente continua de olho na volta para casa. E olha, já está valendo a partir de hoje, consumidores que não quiserem mais receber ligações de empresas de telemarketing, não aguentam mais, podem se cadastrar no site Não Me Perturbe. Pois é,
Após o cadastro, as empresas têm um prazo de 30 dias para bloquear as chamadas. Aquela ligação indesejada de um número desconhecido que acontece com frequência. As chamadas de telemarketing incomodam muita gente. No momento da ligação a gente fala que não quer mais receber aquilo ali e parece que nada daquilo é absorvido, porque a ligação ela volta a ser feita, eles voltam a incomodar. A boa notícia é que foi criada uma lista nacional de não perturbe para quem quiser fugir desse tipo de chamada. Um alívio para quem não aguentava mais as inúmeras ligações que recebia por dia. Eu acho que vai diminuir um pouco, vai melhorar. A lista regula apenas as chamadas feitas pelas empresas de telecomunicação e não se estende às ligações realizadas por companhias de outros setores, como bancos ou seguradoras. Basta o consumidor acessar o site nãomeperturbe.com.br e a partir desse site ele faz um cadastro dele nesse site, colocando os tipos de serviço que ele não quer ser incomodado com ligações de oferta de produtos e serviços e a empresa. Então ele tem a opção de escolher pela empresa ou pelo serviço que ele não quer receber esse tipo de ligação. Basta colocar o nome, o e-mail, o CPF e o número do celular que não quer receber o tipo de ligação. O prazo para o bloqueio das ligações é de 30 dias após a solicitação do cliente. As empresas que descumprirem a regra poderão ter de pagar multas que chegam a 50 milhões de reais. A criação da lista foi uma determinação da Anatel. Em caso de descumprimento, o consumidor pode tomar algumas medidas. É necessário que o consumidor faça uma denúncia na Anatel e no Procon, até para que essas agências reguladoras, até para que o Procon e a Anatel fiquem cientes acerca do não cumprimento da suspensão. E a partir disso pode ser aplicada uma multa administrativa que pode variar até o valor de 50 milhões de reais. Além de poder também o consumidor pleitear uma indenização por danos morais no judiciário pela abusividade dessas ligações. Vamos combinar, ninguém aguenta mais isso, né? Quando é aquele robô ligando, é pior ainda, né? Agora, se você quer deixar de receber essas ligações, tem que fazer lá o cadastro no site nãomeperturbe.com.br, está aparecendo aqui na tela e vamos torcer para que isso não volte a incomodar nosso telespectador. E olha, um lixão da Estrutural, o nosso lixão da Estrutural, depois de 1 ano e meio do fechamento, do maior lixão da América Latina, o local ainda está longe da recuperação ambiental. O espaço agora é destinado aos resíduos da construção civil e o SLU alega que o material não contamina o lençol freático. Mas o Ministério Público continua de olho. E o repórter Rodrigo Miranda está lá na sede do Ministério Público, de volta aqui ao Banho de Cidade, está com a gente. Muito boa noite, Rodrigo. Qual é a maior preocupação aí do Ministério Público, hein? Boa noite, Orengo. Boa noite a todos que acompanham o Banho de Cidade. A maior preocupação aí do Ministério Público é a questão da recirculação aí do chorume, um problema que traz um alerta. E para a gente falar sobre o assunto, eu estou aqui com o promotor de justiça, Roberto Carlos Batista, que vai falar com a gente nesse momento. Promotor, essa questão do chorume é um alerta e qual é a situação exata que vocês encontraram por lá? É uma questão que não é nova, né? Nós temos uma ação que foi proposta em 96 e se tornou obrigatória a sentença em 2007, ou seja, nós temos 12 anos para cumprimento dessa sentença, em que o juiz determinou que se fechasse o lixão da Estrutural, se recuperasse ambientalmente a área e que se fizesse um aterro sanitário, que foi o de Samambaia, ou seja, só o aterro de Samambaia foi construído e, por outro lado, a questão ambiental não foi resolvida até hoje e o chorume que é produzido pela deposição desde 1961 na área de dejetos tem sido recirculado, ou seja, ele é recolocado de novo no aterro e aumentando o número de contaminantes e sem nenhuma proteção do solo para que não contamine as águas subterrâneas. E falar nessa contaminação das águas subterrâneas, isso pode chegar na barragem de Santa Maria, que fica ali no Parque Nacional? Essa possibilidade não é afastada. Aliás, as duas análises foram feitas na área, foram feitas por projetos de pesquisa da UNB, uma na época da ação e outra depois de 2000.
sendo que nas duas se encontrou já a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Como é muito próximo do Parque Nacional, pode chegar na barragem de Santa Maria, que abastece 29% da cidade, que é a parte norte da cidade. Uma situação bastante preocupante. Bastante preocupante, sobretudo porque nós não vimos até agora nenhum movimento de política pública para o cumprimento dessa sentença. Recentemente, no ano passado, nós pedimos ao juiz, então, que estabelecesse uma multa pelo descumprimento. Então, ele arbitrou R$100 mil por mês por obrigação que não foi cumprida, que são a reparação do dano ambiental e o fechamento do lixão. E nesse aspecto do fechamento do lixão, é interessante dizer que o lixão não foi fechado. Não está recebendo mais resíduos domiciliares, mas os resíduos da construção civil continuam recebendo, ou seja, a sentença não foi cumprida. E o caso está no tribunal porque o GDF recorreu dessa multa. Muito obrigado pelas informações, promotor. Agora, Orengo, vamos à nota do GDF, viu? O GDF informou que desde 2018 vem fazendo acordos de cooperação técnica, termos de referência aí, para tentar resolver os problemas relacionados ao lixão da estrutural que funcionou durante muitos anos no local. Agora, lá no local continua funcionando aí 6 estações de triagem que recebem 600 catadores. Dessas 6 estações, 3 são fixas que funcionam por lá. Também temos nota da SLU, que informou aqui pra gente, deixa eu só pegar aqui rapidinho. Olha só, cadê SLU? A SLU informou que está realizando um estudo vai realizar um estudo a partir de agosto para determinar soluções para evitar essa questão da contaminação no local e também para evitar situações futuras, problemas futuros ainda mais agravados por conta do chorume e de qualquer outro gás que esteja lá no lixão da estrutural. Eu volto ao estúdio com você, Orengo. Valeu, Rodrigo. Falando direto do Ministério Público, continua acompanhando esse caso para atualizar para a gente aqui no Band Cidade. E olha, o Detran vai começar a cobrança do licenciamento veicular de 2019 em setembro. E olha, 2 a cada 10 carros que circulam no DF estão com o IPVA atrasado. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Leandro Aislan, está com a gente por aqui na Band News FM, interligando os estúdios. Situação que preocupa, né, Leandro? Boa noite. Exatamente, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite a todos. São cerca de 450 mil do total de 1.300.000 veículos aqui no Distrito Federal que estão com pendências do IPVA. E a fiscalização vai começar pelos motoristas que têm veículos com placas terminadas em 1 e 2. Isso já a partir do dia 1º de setembro, viu? Daí seguem diante as demais chapas, né? Em outubro, por exemplo, vão ser fiscalizados os motoristas com um carro com final da placa 3, 4 e 5 e assim sucessivamente por novembro e dezembro, né? Por enquanto, o Detran não pode fazer essa cobrança, né? Apenas o do CRLV de 2018 do ano passado, viu? A infração por circular sem esse documento é gravíssima, a multa é gravíssima, o motorista perde 7 pontos na carteira de habilitação, recebe multa aí que é de R$ 293,47, além do veículo que também pode ser recolhido dependendo da situação, viu? Recentemente o GDF passou também a fazer um controle diário desses valores pagos, os vencidos, próximos também ao vencimento, e uma lista de devedores, né? Por isso o GDF, ele agora com esse contato, ele envia um e-mail, um SMS, ou também, se depender, uma carta para avisar aí o proprietário do veículo do débito. Até o momento, o GDF tem aproximadamente 320 milhões de reais a receber dos impostos ainda que não foram pagos, né? Do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que é o IPVA. Portanto, o governo esperava arrecadar aí cerca de 2 bilhões de reais com todos os motoristas aqui do Distrito Federal. E se tem uma coisa que funciona é a cobrança, né, Leandro? Se o pessoal inventar de não pagar IPVA, rapaz, no dia seguinte já tem ali blitz para arrecadar e muito, né? Agora, o imposto é para ter uma rodovia, uma via que é uma beleza, né? Tá um tapete aí, as rodovias e as vias do Distrito Federal, tem muita reclamação na Band News. Eu sei que a gente fala com muito motorista aí na Band News, né? Sem dúvida alguma, Rodrigo. Essa é uma das maiores reclamações, inclusive, recebidas aqui, né? A gente tem muito ouvinte que, inclusive, é taxista, motorista de aplicativo, que está sempre rodando aqui pelas vias do Distrito Federal, e a reclamação de prejuízos causados pela buraqueira aqui não é nenhuma novidade, né, Rodrigo? É verdade, tem coisa que não acaba, é pagamento de imposto e buraco aqui em Brasília. Obrigado, viu? Leandro, trazendo informação
lá da Band News. E olha, teve protesto hoje à tarde em frente ao Ministério da Educação. No momento em que os seguranças do MEC foram retirar os cartazes colados no prédio, os manifestantes não gostaram e tentaram impedir. A PM teve que intervir e usou spray de pimenta e cacetetes para dispersão. O protesto era contra o contingenciamento de verbas na educação e também a possibilidade da cobrança de mensalidades em universidades federais. Um estudante foi preso porque teria tentado atacar os policiais com um cone. Olha, o uso de drones já virou uma febre também por aqui. No DF, 2.500 aparelhos foram habilitados pela ANAC, mas o uso inadequado pode ser um perigo. Veja só. Um equipamento pequeno que cabe em uma mochila e pode ser levado para qualquer lugar. Há 2 anos, o Pablo comprou um drone para ajudar nas imagens que faz na produtora de vídeo dele. Apesar de parecer um bicho de 7 cabeças à primeira vista, ele conta que não é difícil manusear o aparelho. Ele é fácil, mas aí a gente tem que estar por dentro das regras, né? Não ultrapassar certa altitude, não voar perto de pessoas, né? Porque além de um equipamento, esse modelo aqui é um equipamento menor, essas hélices aí pode machucar bastante alguém, né? Segundo a ANAC, o uso indevido do drone pode resultar em multa e até prisão. Pode ser autuado tanto pelas forças públicas como pela própria agência ou pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA, e pode sofrer sanções administrativas, multas, né? Pode ser multado e também ser processado criminalmente ou pela lei de decreto-lei de contravenções penais. Na resolução 472 da ANAC, tem multas que variam de R$ 800 até R$ 30 mil, dependendo do enquadramento. Com R$ 300 já é possível comprar um drone. Mesmo com o aumento nas vendas, a fiscalização ainda deixa a desejar, o que contribui para o voo em locais inadequados, colocando em risco a vida de outras pessoas. Todo operador precisa manter no mínimo 30 metros de distância lateral de qualquer pessoa não anuente. Tá? Pessoas que são anuentes, pessoas que deram seu consentimento para usar o drone perto delas, pode operar sem problema. Tem que ser em área aberta, área fechada também pode, tem que ser em parques, como é que é essa questão de estrutura? Não, a regra prescreve 30 metros. Se o local que você pretende operar é possível manter esses 30 metros de distância lateral de pessoas não anuentes, a operação pode ser feita. Mas antes de tudo, é preciso ter 18 anos para pilotar um drone. Para que o equipamento voe acima de 121 metros, é necessário tirar licença e habilitação junto à ANAC. A gente não tem conhecimento de nenhum problema que tenha acontecido com a utilização de drones por pessoas que estavam cumprindo as regras, tanto da ANAC como as regras do DECEA também. Tá? Essa é a principal recomendação, que se interem das regras e que cumpram essas regras. E essas regras a gente consegue ter acesso no site da ANAC? No site da ANAC, www.anac.gov.br/drones. Tem muita gente de olho no céu, mas por um outro motivo, para ver o eclipse lunar parcial. O fenômeno acontece quando Sol, Terra e Lua se alinham. Então, olha aí que bacana. Vamos colocar a imagem aqui do eclipse que começou a ser visto às 5 da tarde no total e ainda dá tempo de conferir, já que vai durar mais de 5 horas. Diferente de um eclipse solar, quando o que fica escondido é o Sol, para observar o fenômeno lunar, tem que ter lá. Aliás, esse não precisa da necessidade do óculos. A dica é procurar áreas menos iluminadas e com o horizonte livre. E veja a seguir, centenas de pessoas fazem fila em busca de um emprego na 209 Norte. Vamos ver imagens de novo aqui do nosso eclipse. Olha que bonita aí a imagem do eclipse aqui em Brasília, no Distrito Federal, ao vivo. Muito bacana, a gente vai acompanhando ao longo do jornal, então não saia daí, a gente volta já.